Opa, então estamos aqui para mais uma aula bom, nessa aula a gente vai falar acerca aí de um negócio bem importante, né? Que é a questão da melhor forma de ajudar as pessoas. Existe um grande erro cometido por uma grande parte das pessoas no que tange a isso, a forma como ajudam as pessoas. Você nunca vai ajudar uma pessoa sendo o que ela precisa ser. Primeiro passo. De todos os conselhos que alguém pode te dar, esse é o mais importante. De todos os ensinamentos que alguém pode ensinar para você, esse é um dos grandes e esse é o mais importante dos ensinamentos. Você não pode ajudar as pessoas sendo o que ela precisa ser. A melhor forma de ajudar as pessoas é contribuindo para que ela se torne o que ela precisa ser. Conseguiu entender? Ó, existe um ditado que é bem comum, né? O ditado é: você não dá o peixe, você ensina a pescar. E por que você não dá o peixe? Porque é preciso que o outro aprenda a pescar. Se você der um peixe, o outro passa a depender toda vez de você dar mais peixes. Mas, quando você ensina a habilidade da pesca, você dá ao outro a possibilidade dele pescar e ter a capacidade de obter peixes por si mesmo. É louco, né? Mas mesmo nós conhecendo esse ditado, né? E o que tem, né? A mensagem que está por detrás desse ditado, nós falhamos na aplicação dele, né? Falhamos quando nós buscamos ser aquilo que o outro precisa, né? E não contribuímos para que ele atinja a transformação. Uma coisa muito importante é que não está no nosso controle a mudança de ninguém. Isso é interessante pra caramba. Não está no seu controle a mudança das pessoas. Você não muda ninguém, jamais mudará. Você contribui para uma mudança, né? No meu canal do YouTube eu tenho um vídeo onde eu falo sobre como se livrar das drogas, né? E várias mães, inclusive também tem um, onde eu compartilho alguns conselhos, né? Para mães que têm. Para pessoas que precisam ajudar alguém que é dependente químico. E naquele vídeo eu falo sobre vários conselhos e muitas vezes algumas pessoas vão comentar lá, né? Nos comentários desse vídeo e dizem a dificuldade que tem em ajudar a outra pessoa, né? E muitas vezes, né, eu recebo até mesmo mensagens de pessoas dizendo que não consegue mudar o outro, não consigo mudar o meu filho. E, lógico, né? Nunca vai conseguir mudar, porque não está sob o seu controle. Eu sei que é muito difícil você ter um filho ali que, logicamente, muitas vezes ele rouba, né, rouba a mãe, estressa bastante a família, né, ele é bem problemático, gera problemas ali dentro. Isso é desconfortável, isso é ruim, mas e isso realmente tem que mudar, né? Só que muitas vezes as pessoas da família, por exemplo, a mãe, acha que a intervenção dela está com foco em mudar o filho. Ou até mesmo um pai, né? Enfim, a intervenção da família acha que é mudar o objetivo ali, né, da intervenção, ou seja, a pessoa que está precisando de ajuda. E não é esse, né? O objetivo vai ser sempre contribuir para uma mudança.
E é assim que nós contribuímos para a evolução de qualquer pessoa. Nós apenas contribuímos para a mudança. E a partir do momento que nós temos essa mentalidade, né, nós inclusive fazemos as coisas certas, né? É aquele momento em que nós buscamos aconselhar. E uma coisa interessante e inteligente: eu não posso ajudar ninguém se eu não me ajudo. Então, muitas vezes, né, tem também aquela mãe: como eu faço para fazer com que o meu filho ele tenha a capacidade de tomar melhores decisões? Inclusive, são poucas mães que se preocupam com isso, né? Mas tem aquela parcela de mãe que se preocupa, né? Como ela faz para que o filho tome boas decisões. Ela precisa ser capaz de tomar boas decisões. Tem um princípio muito interessante que você tem que entender. As pessoas que dependem de você são reflexo seu. As pessoas elas vão modelar você. Se você é uma autoridade, as pessoas elas vão modelar você. Se você é uma mãe, seu filho vai modelar você. Se você é um pai, seu filho vai modelar você. E se uma pessoa vai modelar você, ela vai copiar os seus trejeitos. Ela vai copiar a forma como você se comporta. Ela vai copiar a forma como você toma decisões, a forma como você pensa diante delas. Ela vai copiar vários traços. E no momento em que ela copiar vários traços, ela não vai copiar só os seus acertos. Ela muitas vezes vai copiar os seus defeitos também. Então, é por isso que é muito importante que você torne o que você quer ver que o seu filho se torne. É simples. O que eu quero que o outro seja é o que eu tenho que ser. Por quê? Porque eu vou dar a ele a possibilidade dele modelar alguém que de fato é o que é o melhor para ele. Se eu não trago comigo essa mentalidade, se eu não trago comigo essa capacidade de entregar ao outro o que ele precisa ser, eu não estou proporcionando um bom treinamento. Eu proporciono um bom treinamento, eu formo bons seres humanos, eu desenvolvo pessoas a partir do momento que eu sou o que elas precisam ser. E aí você tem, eu diria que isso é tudo que você precisa saber quando se trata de treinar pessoas e desenvolver pessoas. Porque seu filho não é seu filho porque ele precisava nascer. Seu filho, ele é seu filho porque é necessário para um ser humano que está no início da vida, na fase mais importante do seu desenvolvimento, porque é a parte mais importante do desenvolvimento de qualquer ser humano é o início, a fase inicial. É nos primeiros momentos que vão definir boa parte de sua vida. Todos os acontecimentos no início da vida do ser humano o marcam. Todos os segmentos, todas as experiências no início da vida de um ser humano o transforma de fato. E isso se faz necessário para que um bom ser humano venha a se desenvolver. Não é à toa que existe um evento que se chama plasticidade neural. A plasticidade neural é quando os neurônios eles estão em formação. E o que acontece? Quanto mais neurônios se informa, melhor o aprendizado. Então, e é óbvio, né? No início, aonde os neurônios eles estão em formação, a memória ela está mais suscetível a registros. É por isso que determinados eventos iniciais na experiência de qualquer ser humano, eles são fatores decisivos para a formação desses seres. É por isso que o início da vida de qualquer ser humano é a etapa
mais importante em sua vida. Nesse momento, né, se faz necessário um autotreinamento do treinador para que nós possamos proporcionar esses momentos que vão fazer toda a diferença naquele indivíduo. Entende? Eric, é só por causa do início da vida, né? É só por causa desse momento crucial que eu preciso de fato intervir no desenvolvimento de um ser humano, e é somente nesse momento que eu devo, né, contribuir para o desenvolvimento do ser humano? Não. A intervenção, ela deve ser contínua. O desenvolvimento, o querer desenvolver o outro, o querer contribuir para o desenvolvimento do outro, ele deve ser vitalício, deve ser um desejo que o tempo todo deve estar incutido em nós. Entenda uma coisa, sempre que você ensina, você aprende 2 vezes. Vou repetir. Sempre que você ensina, você aprende 2 vezes. Por isso se faz a necessidade de ensinar. Por isso é importante ensinar. Não só para que o outro aprenda, mas para que esse ensinamento ele seja reforçado em você. É necessidade nós reforçarmos os ensinamentos em nós, para que a gente tenha a capacidade cada vez mais de ensinar melhor. E ensinar mais. Então, esse momento, ele é crucial e ele é importante. Mas, esse momento da fase inicial, né, não é o único momento em que nós devemos fazer esforços para, de fato, contribuir para o desenvolvimento do outro. E isso é importante. E isso é importante. Se a gente partir do princípio da mensagem até mesmo de Cristo, onde ele diz: amarás o próximo como a ti mesmo, ele estava incluindo essa jornada, ele estava incluindo esse objetivo exatamente nessa sentença. Se você for parar para pensar um pouco no sentido da frase amarás o próximo como a ti, quer dizer o quê? Que se eu busco o melhor para mim, eu devo proporcionar o melhor para o outro. É nesse sentido que a frase amarás o próximo como a ti mesmo, ela conduz. Se eu quero o melhor para mim, se eu busco o desenvolvimento para mim, eu também devo contribuir para o desenvolvimento do outro. E eu contribuo para o desenvolvimento do outro no momento em que eu forneço um bom modelo para ele. É difícil? É difícil. Mas quem disse que as coisas são fáceis, eu já disse, essa ideia de que as coisas são fáceis tem acabado com a humanidade, tem acabado com os homens modernos, tem acabado com as mulheres modernas também. E isso é péssimo. Por quê? Porque eu só faço as coisas se forem fáceis. E as coisas difíceis que precisam ser feitas eu ignoro, porque é difícil. Não pode ser assim. Eu espero que você tenha entendido essa aula e que isso tudo tenha feito sentido para você. E que a partir daqui você comece a aplicar isso na sua vida, porque eu tenho certeza que isso vai fazer a diferença. Tá? Eu estou me marcando para deixar essas aulas apenas com 15 minutos e é por isso que eu estou encerrando agora. Tá bom? Tchau, tchau.